Pessoal, vamos para mais um vídeo, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre a cera para osso. Bendita cera para osso, né? Bendita por quê, professor? Porque precisa dela um dia e a tenha nas mãos que você vai entender por que eu estou falando bendita cera para osso. Eu estou nas mentorias, eu estou observando uma certa dificuldade de 90% dos mentorados quando a gente fala do assunto de cera para osso. E é um assunto simples de entender, algo simples também de ser usado. Então vamos falar um pouquinho dela agora. Para que serve a cera para osso? A cera para osso ela é um hemostático mecânico que não tem nenhuma ação farmacológica. Então ela não tem nada nela que faz parar de sangrar, a não ser essa barreira mecânica. Igual meu dedo, por exemplo. Meu dedo é uma barreira mecânica. Eu pego lá e comprimo o osso, onde que tem o vaso sangramento, isso é uma barreira mecânica. Então a cera para osso é basicamente isso. Composição da cera para osso. A composição dela basicamente é de cera de abelha. A cera de abelha é a mais amarelada e tudo. Então, e a cera para osso ela é branca. O que faz ela ficar branca? É o palmitato. Então é 80% de cera de abelha e 20% de palmitato. E como que se utiliza a cera para osso? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está fazendo uma extração de uma raiz radicular. Uma raiz radicular, vamos colocar que é a parte inferior, tá? E aí você está lá fazendo a extração, você passa a broca da raiz e pega o alveolar inferior. Beleza, está tendo sangramento ali, o sugador sozinho já não consegue, você coloca uma gaze no para, o que você vai fazer? Aí que você vai pegar, vai utilizar a cera para osso. Você pega a cera, o fabricante dela fala para você colocar a cera dentro de um soro fisiológico aquecido. Eu não consigo raciocinar junto com alguma galera assim não. Imagina você tá lá atendendo seu paciente, tem uma hemorragia, você vai pedir auxiliar para esquentar um soro, para colocar a cera dentro, não, é fora de cogitação. Graças a Deus lá também fala que você pode aquecer a cera com a luva cirúrgica. Você ficar manipulando ela durante um tempo, ela fica numa consistência mais pegajosa. Tem um pessoal que está acompanhando a gente e tal, que está fazendo odontologia, que não formou ainda. Então, assim, ó, é como se a cera para osso parece um Durepox. E o pessoal que já formou, ou que não conhece a cera para osso, ela parece uma cera 7. Mais ou menos uma cera 7. Então, você pega ela lá, manipula ela com a luva cirúrgica, beleza, teve uma consistência mais molinha, você vai pegar ela e vai preencher aquele alvéolo. Então, se for algum lugar, por exemplo, você está fazendo um protocolo e aí você fez alguma extração dentária e descolou, às vezes tem alguns vasinhos entre os alvéolos que fica sangrando também. E aí o que você faz? Pega a cera para osso, pega um pedacinho dela, manipula, pega lá, aperta e deixa entrar lá dentro, igual eu falei. É uma barreira mecânica, não tem nada de ação farmacológica. Pronto, colocou a cera para osso lá, resolveu a hemorragia. E aí, professor, tem que tirar ou não tem? É o seguinte, ela é um corpo estranho. A cera para osso é um corpo estranho. Se for uma região de um alvéolo, por exemplo, que você vai preencher o alvéolo todo com a cera para osso, com certeza você vai ter que removê-la depois. Porque ela vai causar uma inflamação naquela região. E o seguinte, você não pode usar a cera para osso no lugar que você precisa da osteogênese. Ou seja, você precisa de uma formação óssea naquela região. Então, não deve usar cera para osso. Tá, você está fazendo a cirurgia, tá tendo hemorragia, e o que você vai fazer? Você precisa da formação óssea. Coloca a cera para osso. Passou lá 7 dias, você vai remover os pontos, você abre, tira essa cera para osso e vai formar osso normal sem problema nenhum. Onde eu compro a cera para osso? Ó, algumas dentais aqui a gente consegue achar. Às vezes é meio difícil, mas acha. A média de preço delas varia muito, né? De R$20, já comprei, já cheguei a comprar cera para osso de R$40. A mesma cera. Então é isso. Um homem precavido vale por 2. A gente não quer usar essa cera para osso, mas quando precisa usar e quando tem, é bacana. Já aconteceu várias situações da gente precisar usar essa cera e não tem, e a gente tem uma certa dificuldade para cessar esse sangramento aí.
É isso. Ah, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aí que o que a gente souber a gente tenta responder. O que a gente não souber também a gente pesquisa e dá um jeito de resolver também o problema. Valeu!